Olá, me chamo Rô Guimarães, sou assistente jurídico aqui no escritório João Bosco Filho Advogados e o tema hoje do Papo de Direito é a responsabilidade civil do influenciador digital. Primeiramente, eu vou esclarecer aqui a diferença entre o influenciador digital e o ator que a gente vê ali nas propagandas dos horários nobres e tudo mais. O que acontece? O ator ali, ele está veiculado a uma propaganda e a gente, consumidor, não veicula ele diretamente aquele produto. Por exemplo, o ator fazendo uma propaganda de um veículo. O consumidor em si não vai veicular ele diretamente aquele produto. Ou seja, a gente não vai achar que ele está vendendo o carro para a gente, né? Diferentemente do digital influencer. Então, o que seria o digital influencer? Ele passa ali nas plataformas digitais, Instagram, TikTok, YouTube, o dia a dia dele, o cotidiano dele, e faz, né, com que nós, os consumidores, os seguidores deles, adquira esse produto. Ou seja, ele dá a dica daquele produto, ele fala como aquele produto funciona ou como aquele serviço funciona e dá para a gente uma certa segurança para nós que somos consumidores daquele produto, de certa forma adquirir aquele produto ou aquela prestação de serviço. Então o papel do digital influencer é justamente esse, na intermediação entre a empresa e o consumidor. E justamente pelo consumidor confiar no digital influencer, nós acabamos consumindo certos tipos de produto e ficamos às vezes sem receber esse produto ou determinado serviço, e aí, como o direito do consumidor, ele vai se aplicar àquele consumidor em específico que adquiriu do digital influencer diretamente, né? Ou por intermédio daquele digital influencer. Às vezes a empresa não funciona, uma empresa fantasma, e como o consumidor é garantido pela lei. É justamente esse o ponto-chave do Papo de Direito de hoje. E o que a gente pode ver com a crescente agora no judiciário de casos parecidos com esse, é de que o influenciador digital ele responde de forma solidária junto com a empresa. Como assim de forma solidária? Por ele justamente veicular, fazer esse intermédio entre a empresa e o consumidor através de public posts ou através daquele famoso arraste para cima, ele está de certa forma se veiculando na empresa, ou seja, sendo um intermediador entre a empresa e o consumidor. Então, justamente por isso, esse digital influencer ou esse blogueiro, como as pessoas queiram chamar, ele tem a responsabilidade solidária em relação à empresa nos casos que demandarem judicialização daquele determinado produto que não foi entregue ou a falha na prestação de serviço. Solidária é a responsabilidade daquele que veicula propaganda enganosa e daqueles que se aproveitam dela, ou seja, justamente enquadrando o digital influencer nesse tipo de procedimento. Ou seja, se o digital influencer ele está propagando uma publicação ou uma propaganda enganosa e o consumidor é afetado por isso, ele vai responder de forma solidária junto com a empresa. E para finalizar o vídeo, qual é a nossa dica para você consumidor e para você digital influencer? Em relação ao consumidor, você sempre que você for comprar um produto ou determinada prestação de serviço, você averiguar não só o digital influencer, a procedência dele, o que ele está acostumado a veicular nas redes sociais dele, mas também a empresa que você está adquirindo, se tem CNPJ correto, se tem reclamações em empresas e sites como Reclame Aqui e outros sites, que você possa garantir também essa prevenção antes da compra do objeto ou de determinado serviço, da prestação de determinado serviço. E em relação ao digital influencer, é importante que ele sempre tenha um bom assessoramento jurídico, justamente de forma preventiva, para ele saber a qual empresa ele está se veiculando, a qual empresa ele está fechando parcerias, para que não possa causar problemas futuros de processos judiciais, tanto para ele quanto para a equipe dele, dependendo do tamanho da potência do digital influencer naquele determinado nicho, naquela determinada área. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês comentem aqui embaixo, deixem a curtida de vocês aqui embaixo, compartilhem com os amigos e tragam aqui pra gente o que vocês gostariam de ver nos próximos temas do Papo de Direito. Muito obrigado.